Boa noite, essa noite friazinha, que Deus abençoe a todos. No livro Agenda Cristã de André Luiz, a mensagem se chama Sem Tais Armas. Sem fé positiva, você vagueará sem rumo. Muita fé, muita fé. Livro dos Espíritos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Sim, do seu ponto de vista, porque creem abranger tudo. Saibam, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a sua linguagem, restrita às suas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Com efeito, a razão lhes diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porque se uma delas lhe faltasse, ou não fosse infinita, ele já não seria superior a tudo, e não seria, por isso, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. E aqui, Kardec coloca uma nota falando dos atributos de Deus, um por um. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Deus é imaterial. Isso quer dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é único. Se houvessem muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não tivesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Bem claro mesmo. Vamos então para a Gênese, que também é um livro de Allan Kardec. E nós estamos falando da nova geração, que vem com o objetivo de melhorar nosso planeta, né? Para nós entrarmos no mundo de regeneração. Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porque muitos há que assim o são, porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses a casca é pior do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal,
Em sua maioria, eles verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela pela qual viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para isso, espíritos benévolos estão a auxiliá-lo, que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar como era falso o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há uma solidariedade perpétua. É muito simples o modo pelo qual se opera a transformação, sendo como se vê todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Sejamos que componham a nova geração, espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários que partem, de outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Uma comparação vulgar, ainda melhor, dará a compreender o que se passa nessa circunstância. Imagine um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados, que ocasionarão nele constantes desordens, que a lei penal terá por vezes dificuldades em reprimir. Esses homens são os mais fortes porque mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os poucos bons não exercem nenhuma influência. Seus conselhos são desprezados, sofrem com a companhia dos outros que os achincalham e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Suponhamos que esses homens são retirados 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100 do regimento e substituídos gradativamente por igual número de bons soldados, mesmo que por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento mais transformado. A boa ordem terá sucedido à desordem. É o que queremos, que esperamos, né? Vamos trabalhar para que isso aconteça mais cedo. Vamos então terminar nossas leituras com a poesia de Honório Armond, que está no livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. Glória à reencarnação. Alma liberta aos sóis ganha esfera venusta. Fito estático e ansioso fulgor de outra esfera, expandir-me, crescer e volitar quisera, e sensação de queda agônica me assusta. Os instintos carnais, por escória incombusta, chamam-me ao teto antigo. A lei piedosa e austera mostra-me os sonhos de anjo e os impulsos de fera. Homem, devo aprender quanto a ascensão me custa. Torno trêmulo a terra em torvos desenganos, mas agradeço a Deus os tremendais humanos, báratros e tentações, trevas e desatinos. Glória à reencarnação, por mais me desconforte, de corpo em corpo, vida em vida, morte em morte, alcançarei um dia os páramos divinos.